Nessa versão que eu tenho aqui do Don Quixote, que é uma tradução antiga, tem um personagem aqui, o Crisóstomo, que morre de amores pela Marcela. Literalmente ele morreu. Ele chegou ao ponto de enlouquecer, né? Pirou e não era um amor que não era correspondido, porque essa Marcela ela era muito linda, como diz aqui, muito formosa, né? Na linguagem antiga, né? E as pessoas morriam de amor por ela, ao ponto de cair na ruína, né? De se perder mesmo. E é legal que tem história dentro, umas histórias dentro da história, sabe? E aí, resumidamente, né? Esse Crisóstomo, acho que é isso, é Crisóstomo, é um nome diferente, né? Ele, antes de morrer, ele deixou alguns versos que ele fez para ela e ele pediu para queimar esses. Mas aí tem ali os amigos dele, né? O Vivaldo, o Ambrósio ali, que pegaram alguns desses versos para ler, né? Antes de queimar. E aí, terminada a leitura, ela aparece, a Marcela, a causa de tanta sofrimento e tanta paixão dos homens, né? E aí ela justifica, ela fala, né? Eu achei muito bonita essa parte, olha só o que ela fala. Então o pessoal está no enterro, né, do Crisóstomo, e eles acabaram de ler um poema que ele deixou para ela, e tá todo mundo demonizando ela, né, e se lamentando e sofrendo. Bem nessa hora ela chega. E aí ela é afrontada ali por um amigo dele, né, o Ambrósio, e ela para se defender, ela, olha só o que ela diz: "Não vem o Ambrósio. Há nada disso que dizes", respondeu Marcela. "Venho só a defender-me e mostrar quão fora de razão andam todos os que me culpam do que penam, e da morte de Crisóstomo. Por isso, rogo a quantos aqui sois, me atendais, que não será necessário muito tempo, nem muitas palavras, para persuadir de tão clara verdade os acissados. Fez-me o céu formosa, segundo vós outros encareceis, e tanto que não está em vossa mão o resistirdes-me. E pelo amor que me mostrais, dizeis e até supondes que esteja eu obrigada a corresponder-vos. Com o natural entendimento que Deus me deu, conheço que toda formosura é amável, mas não entendo que, em razão de ser amada, seja obrigada a amar, podendo até dar-se que seja feio o namorado da formosura. Ora, sendo feio aborrecível, fica muito impróprio o dizer-se: quero-te por formosa, e tu, ainda que eu não seja, deves também amar-me. Mas ainda supondo que as formosuras sejam de parte iguais, nem por isso hão de correr iguais os desejos, porque nem todas as formosuras cativam, algumas alegram a vista, sem renderem as vontades. Se todas as belezas enamorassem e rendessem, seria um andarem as vontades confusas e desencaminhadas, sem saberem em que haviam de parar, porque sendo infinitos os objetos formosos, infinitos haviam de ser os desejos. E, segundo eu tenho ouvido dizer, o verdadeiro amor não se divide e deve ser voluntário, e não forçado, sendo isto assim, como julgo que é, porque exiges que renda a minha vontade por força. Obrigada só por dizerdes que me quereis bem? Dizei-me se, assim como o céu me fez formosa, me fizera feia. Seria justo queixar-me eu de vós por me não amardes? E demais, deveis considerar que eu não escolhi a formosura que tenho, que, tal qual é, o céu m'a deu gratuitamente, sem eu pedir nem a escolher. Assim como a víbora não há de ser culpada da peçonha que tem, posto matar com ela, em razão de lhe ter sido dada pela natureza. Tampouco mereço eu ser repreendida por ser formosa, que a formosura na mulher honesta é como o fogo apartado, ou como a espada aguda, que nem ele queima, nem ela corta a quem se lhes não aproxima.
A honra e as virtudes são adornos da alma, sem os quais o corpo não deve parecer formoso, ainda que o seja. Pois se a honestidade é uma das virtudes que o corpo e a alma mais adornam e a formosentam, por que há de perdê-la a quem é amada por formosa? Para corresponder à intenção de quem, só por seu gosto, com todas as suas forças e indústrias, aspira a que a perca? Eu nasci livre, e para poder viver livre escolhi as solidades dos campos. As árvores desta montanha são a minha companhia. As claras águas destes arroios, meus espelhos. Com as árvores e as águas comunico meus pensamentos e formosura. Sou fogo, mas apartado, espada, mas posta longe. Aos que tenho namorado com a vista, tenho-os com as palavras desenganado. E se os desejos se mantêm com as esperanças, não tendo eu dado nenhuma a Crisóstomo, bem se pode dizer que o matou a sua teima, e não a minha crueldade. E se me objeta que eram honestos os seus pensamentos e que por isso estava obrigada a corresponder-lhes, digo que, quando neste mesmo lugar onde agora se cava sua sepultura, me descobriu a bondade dos seus intentos. Eu lhe respondi e declarei que os meus eram viver em perpétua soledade e que só a terra gozasse o fruto do meu recolhimento e os despojos da minha formosura. E se ele, com todo este desengano, quis aporfiar contra a esperança e navegar contra o vento, que muito que se afogasse no meio do golfão do seu desatino. Se eu o entretivera, seria falsa. Se o contentara, desmentiria a melhor intenção e propósito. Desenganado, teimou, desesperou, sem ser aborrecido. Vede agora se é a razão que de sua culpa se me lance a minha pena. Então ela continua, o discurso vai mais uma página mais ou menos, né? E eu achei sensacional, né? Ela se defendendo. Então isso aqui é um tema que deveria ser óbvio, mas as pessoas ainda se iludem com isso. Isso faz parte dessa escola do romantismo, né? Onde principalmente os homens, né, eles se apaixonam pela imagem. Então é fácil se apaixonar por uma mulher bonita, né? E aí ele pensa, né? Estou falando do meu ponto de vista, né? De homem, né? Então aí a gente pensa que por eu sentir morrer de amores por aquela pessoa, ela deve sentir alguma coisa por mim, né? Ou às vezes não se trata só da estética, às vezes a gente se sente atraído pelas virtudes, pelo jeito da pessoa, e na nossa cabeça a gente pensa que, se eu sinto isso por essa pessoa, ela não pode ser indiferente, ela tem que corresponder de alguma forma, né? E aqui ela deixa claro isso. Então, se ele caiu nessa loucura de amor, o problema é dele, né? Agora tem um outro ponto que é o seguinte: como que a pessoa se relaciona, né? Então aqui a gente está falando do século 17, 1605, né? Era importante abordar esse tema, né? Então o livro ele é cheio de reflexões filosóficas, né? E eu achei relevante trazer isso aqui pra gente, né? Então a maneira que a pessoa está se relacionando. Então assim, existe às vezes essa questão da pessoa nem saber, né, que a outra está gostando dela e não tem a menor culpa se a pessoa está só aqui, né? Qual é a minha culpa, né? Se alguém gosta de mim, eu nem sei. A pessoa está sofrendo porque ela, né? Não vou dizer que é culpa dela, mas enfim, também não é minha, né? Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a pessoa cria uma esperança e isso acontece muito, né, com os homens. Os homens eles são mais ingênuos, eles demoram mais para amadurecer. Geralmente na adolescência, né, onde é que rola isso? E às vezes até na fase adulta também, né? Então, não todos, né? Mas eu falando por mim, né? Então, assim, quantas vezes, né, eu já me apaixonei
e a pessoa ela cria uma esperança, ela não fala nem que sim, nem que não. E esse é o ponto. Então eu acho que não tem problema nenhum a pessoa dizer que não quer. O que não é legal é não responder, sabe? É isso que pega, porque aí tu deixa só no ar. Se eu tiver algo melhor para fazer, ok. Se não, né, eu te convido para, sei lá, para qualquer coisa, né? Para jantar, para qualquer coisa. Vamos escutar, ver um filme, vamos passear, vamos tomar um vinho, sei lá. E a pessoa fala: não, não quero, hoje eu tenho compromisso. Ótimo. Agora a pessoa não te responde, né? Entende? Então, assim, essa parte do texto me levou a essa reflexão. Parece uma coisa banal, uma coisa assim que um mimimi, só que não é. É uma maneira fria das pessoas se relacionarem, né? Cada vez mais, aonde não existe mais uma responsabilidade na questão de ter alguma palavra, de que a palavra vale alguma coisa. Então, às vezes, tu combina alguma coisa, a pessoa nem te avisa, não te responde, né? Então, a gente tá o dia inteiro com a cara aqui no celular, né? E aí, só que para responder, não, né? É óbvio que não é todo mundo assim, e a gente escolhe com quem a gente quer se relacionar. Então, esse tipo de pessoa, né, que não responde, ela vai ser ignorada também, né? Então, mas é triste cair nesse jogar com a mesma moeda. Eu quero poder ser gentil até com quem não é comigo, entende? Só que aí a pessoa vai se afastando. E o que fica são os raros, são pouquíssimas pessoas que você pode contar, que você pode confiar. Isso no tanto na esfera dos relacionamentos amorosos, como na amizade e tudo. Então a questão não é assim, ó, Bruno, vamos fazer tal coisa? Cara, não vai dar. Fala que sim ou fala que não. Inventa qualquer coisa, ou então xinga a pessoa, fala, cara, se liga, eu não vou me ofender. Agora, quando não responde, é covardia. Não responder é covardia. Fala que sim ou fala que não. Esse é o desabafo aqui do coração do sonhador, do fidalgo yogi sonhador, né? Lendo esse romance clássico aqui, né? Dom Quixote. E vão ter vários videozinhos aí com trechinhos dessa leitura aqui maravilhosa, que está ao contrário aqui na câmera. E a reflexão é essa. Diz que sim, se queres, queres, se não queres, diz, tá? Agora, não responder é covardia. Você é covarde. Essa é a reflexão de hoje. Até a próxima. Já é.